Mais uma vez eu quero falar da alegria de poder estar aqui no Paraguai para essas 24 horas, saudando meus irmãos no sacerdócio, o Padre Ezequiel, o Padre Marcos Miranda. Eu gostaria de começar com um tema: maldição hereditária, mito ou realidade? Essa história de maldição hereditária, isso é verdade? Que a gente pode herdar algumas coisas dos antepassados? Deixa eu começar a dizer uma coisa para você. Vocês sabiam que, do ponto de vista psicológico, nós herdamos muitas coisas dos nossos pais, dos avós, da nossa família lá do passado? Por exemplo, tem pessoas que têm um temperamento muito forte, herdou às vezes da mãe ou do pai. Pessoas que não têm muito equilíbrio, mas vai ver a mãe e o pai se já não era assim também um pouco desequilibrado. A própria psicologia diz assim, eu digo porque eu estudei psicologia, nós nascemos e herdamos o que nós chamamos de personalidade. A personalidade é aquilo que é genético, significa o temperamento mesmo. Agora, o que vai fazer o caráter somos nós. Então, do ponto de vista psicológico, nós podemos herdar. Do ponto de vista físico, nem se fale. Às vezes você vê a criança que é a cara do pai ou a cara da mãe. A gente herda fisicamente muitas coisas, inclusive até doenças que o pai ou a mãe ou os avós tiveram, a gente pode trazer na carga genética. Padre, então o senhor está me dizendo que do ponto de vista psicológico nós podemos herdar, do ponto de vista físico nós podemos herdar, e do ponto de vista espiritual, porque nós somos seres físicos, psíquicos e espirituais. Aqui está o tríplice munus da característica humana. Não adianta você cuidar só do corpo e esquecer que você tem uma mente que precisa estar sadia também. E tem muitas pessoas que têm saúde física ou psicológica, mas espiritualmente estão morrendo, porque não tem saúde espiritual. Gente, preste atenção no que o padre vai dizer aqui. A própria palavra de Deus nos mostra que o pecado tem consequências terríveis. Nós podemos herdar sim maldição lá do passado, por causa do pecado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, pecados que marcou a sua família, pode fazer com que você nasça com essa tendência daquele pecado. É o que a gente chama de maldição hereditária. Agora nós temos o livre-arbítrio. Não é qualquer mal que você esteja passando que você pode atribuir a um problema de maldição. Nada disso. Tem muitos males que a gente passa que não significa necessariamente uma maldição. Agora, tem pessoas, gente, que têm uma forte tendência àquele mal, àquele pecado. E não é só ruindade da pessoa, não é só maldade. Por exemplo, uma mulher chegava para mim e dizia: padre, eu não entendo meu marido, padre, ele é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, mas ele não pode ver um rabo de saia. A gente sai junto, ele promete para mim que não vai ficar mais olhando para a mulherada, padre, mas eu percebo que é uma fraqueza dele. Falei: filha, me responda uma coisa, como que é a família do teu marido? O pai dele já não tinha problema assim? O pai dele, padre, tinha umas 3 mulheres. E o avô, pior ainda. Filha, isso pode ser maldição hereditária. Em nome de Jesus a gente tem que quebrar isso. Porque enquanto a gente não quebra isso, é muito mais difícil da pessoa sair daquele mal. Presta atenção no que o padre vai dizer aqui. A palavra de Deus diz assim, que nós herdamos de Adão e Eva o que nós chamamos de maldição do pecado. Diz a palavra de Deus que o pecado de Adão entrou no mundo e com o pecado de Adão entrou a morte. Está em Romanos capítulo 5. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E aí diz a palavra, por isso todos pecaram. A palavra de Deus está dizendo que existe uma forte tendência de nós pecarmos, preste atenção, por causa do pecado de Adão e Eva. Quando a criança nasce, a criança bonitinha desse tamanho, inocente que é, mas tem que batizar,
Porque ela já nasce inclinada para o pecado, o que a gente chama de concupiscência. Ela já nasce com uma tendência do pecado, porque ela já nasce manchada com aquele mal. Padre, mas o pecado de Adão e Eva não aconteceu lá há tantos mil anos atrás? Pois é, mas você tem influência desse pecado. A Bíblia diz que entre aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar até 3 ou 4 gerações, aqueles que rejeitam a Deus. Números 14 e 18. Por que será que tem gente que sente a presença de Deus tão facilmente e tem gente que não consegue? Gente, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que rejeitam a Deus, a maldição pode atravessar 3 ou 4 gerações. Quer dizer, se os pais não têm fé, se os pais não participam de nada, automaticamente os filhos vão ser a mesma coisa. E você deve ver esse filme aí, na tua família ou na família de muita gente. Que os pais não são de igreja, os filhos também não são, e vai ver se os avós também não eram igualzinhos. Se a gente não pode chamar isso de maldição hereditária, consequência do pecado de rejeitar a Deus. Os pais que não acompanham os filhos na igreja, os pais que não trazem o filho para a igreja, provavelmente depois vão ter que levar o filho sabe para onde? Vão ter que visitar o filho sabe aonde? Na cadeia, numa casa de recuperação. Essa é a triste realidade. Agora, quando a gente vê que o pai e a mãe começam a seguir a fé, traz o filho para a igreja, mesmo que o filho abandone um pouco, porque eu sei que a fase da adolescência não é fácil, mas um dia ele vai voltar, por causa do testemunho e do exemplo da mãe e do pai. O meu pai era daquele homem que a gente não conseguia abraçar, nem no dia dos pais. Hoje eu entendo porque o meu avô criou meu pai dessa maneira. O meu avô era daquele ruim mesmo. O gênero do meu pai, gente, era um gênero muito forte. Como que eu fiz para começar a me aproximar do meu pai? Por Deus do céu, não foi esfregando a Bíblia na cara dele não, porque de Bíblia meu pai entendia bastante. Mas eu usei de um processo, gente, que eu gostaria de falar para você, para quebra de maldição hereditária. É o processo do amor. Você entender que as pessoas às vezes não têm só uma ruindade. Tem muitas pessoas que espiritualmente estão doentes. Como que você trataria uma pessoa fisicamente com problema? Uma pessoa deficiente física. Ela não consegue andar, por exemplo, ela anda assim porque as pernas são travadas. Você teria coragem de dizer para uma pessoa, vamos correr comigo? Vai, vamos. Não dá, né? Porque você sabe que aquela pessoa tem problema. Se uma pessoa está em depressão, não adianta você dizer para um depressivo, sorria, levanta a cabeça. Você tem que ajudar essa pessoa que está doente. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Se uma pessoa tem problemas sérios, do ponto de vista de maldição hereditária, você precisa entender essa pessoa. Eu comecei a amar mais o meu pai. Essa frase, eu te amo, ela quebra qualquer maldição. Talvez aquela pessoa difícil que você tem, aquela pessoa que você tem que conviver com ela, você não consegue dizer essa palavra, eu te amo, mas eu vou dizer assim, se você começar a dizer mais, expressar mais essa frase, você vai ver o quanto que essas pessoas vão se aproximar de você, e você vai se aproximar, porque eu conheço mães aqui, que até amam o filho, mas faz muito tempo, mãe, que você não diz isso, você só sabe brigar, e lá fora no mundo, as pessoas às vezes tratam melhor os nossos filhos com amor do que você de dentro da sua própria casa. Posso fazer uma pergunta para você? Não precisa me responder, mas será que você não é daquele pai, daquela mãe que percebe que os filhos tratam melhor os de fora do que você dentro da sua casa? Será que teu filho não trata melhor os outros? Sorri para todo mundo, mas quando chega dentro de casa, você não pode nem perguntar onde ele estava, que ele já começa, ai mãe, não vem com conversa. Sabe o que está faltando aí para quebrar essa maldição de mágoa e ressentimento? Mais amor. Diga, em nome de Jesus, use essa frase, eu te amo. Você vai desmontar. Vai ter demônio pulando a janela, porque não vai suportar. Quando a gente trata o outro com amor, é a lei da ação e da reação. Se a gente trata as pessoas com amor, a gente vai estar usando da maior arma que Jesus usou. Como que Jesus olha para nós? Será que ele olha para a gente assim, apontando com o dedo, dizendo, sei. É assim que Jesus olha? Não, é com amor.
Se você soubesse o quanto que Jesus quer, filho, trazer você para a graça, quer enriquecer a sua vida, porque Jesus sempre vence no amor. Como que anda teus relacionamentos, filho? Como que anda a tua vida? Talvez você está se afastando, você não consegue tratar ninguém com amor. Você não consegue mais tolerar as pessoas, é só mágoa, é só ressentimento. Quebra essa maldição. Quebra essa maldição. Procure entender a história das pessoas. Use dessa arma que Jesus usou. Em Romanos 5,15, diz a palavra que Jesus veio nos libertar de toda maldição do pecado. Essa é a autoridade que Jesus tem. O amor de Jesus vence. E o Padre está dando aqui para você algumas dicas para que você possa se libertar, porque talvez na sua árvore genealógica, você percebe que a tua família precisa de muita cura, precisa de muita libertação. A palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas se por um só homem entrou a maldição, também por um só homem entrou a salvação, que é o próprio Jesus Cristo. Sabe, gente, eu tenho visto famílias marcadas com o mal do suicídio, por exemplo. Tem gente que tem muitos dependentes químicos, a família é marcada por dependência. Esse homem não para de beber. Essa mulher de família, começou a beber, agora não para mais. Vai dar uma olhada na árvore genealógica, se já não tem vários casos assim. Talvez você entrou, parece que quase arrastado para esse pecado, filho. E sabe por que me dói isso? Porque tem gente que não sabe que isso é uma maldição hereditária. Não liga as coisas, ele não percebe que isso vem da família. Atravessando 2, 3 gerações, a palavra de Deus chega a dizer assim, ó: Deus mantém a graça até 1000 gerações. Mas aí diz a palavra, Ele pune o pecado dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos. Quer dizer, quando há um pecado muito grave na família, ele vai passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos e até para os tataranetos. São 4 gerações. Isso é muito grave. E se ninguém até hoje fez uma quebra de maldição hereditária na sua família, que bênção, você está aqui. Se ninguém fez um processo de combate espiritual aí, nessa árvore genealógica, olha onde que você está, filho. Você vai orar não só por você, mas pela família inteira. Você vai descobrir, filho, que tem coisas na nossa vida que não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem médico nenhum que pode resolver. É só Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo de mais 2 coisas importantes. Eu falei que a primeira coisa para a gente se libertar da maldição é o amor, porque o amor transforma as pessoas. Depois, a segunda coisa que eu digo que nós precisamos ter para vencer qualquer maldição e para corrigir a nossa família é o perdão dos pecados. Filha, quanto tempo faz que você não busca uma confissão? Será se você não é daquelas pessoas que você não consegue nem se arrepender do teu pecado mais? Porque eu conheço pessoas que perderam o que nós temos de maior preciosidade, o maior mecanismo de defesa é o que a gente chama de temor a Deus. Tem pessoas que não temem a Deus mais. O pecado não pesa mais. Gente, não busca um padre para se confessar, porque não tem peso de consciência. Isso é terrível. Se você, filho, não tem peso de consciência, o diabo deve estar batendo palminha para você, te esperando no inferno. Imediatamente você precisa olhar para você mesmo e pensar: eu não posso levar uma vida dúbia. Salva a tua alma enquanto há tempo. A palavra de Deus liberta. Você tem que tomar decisões. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, gente, se nós queremos quebrar as maldições que nos inclinam para o pecado, é o arrependimento, é pedir perdão. A palavra de Deus diz em João, capítulo 20, a partir do versículo 22, diz Jesus para os apóstolos: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. Serão perdoados. E por último, e eu encerro aqui, a oração. A oração, diz a palavra em Marcos 11, 22, ela pode mover montanhas. Se você disser uma montanha, levanta e atire-te ao mar, se você não duvidar no teu coração, se você crer e orar com firmeza, o milagre acontece. Amém.